Fala pessoal, tudo bem com vocês? O assunto do vídeo de hoje vai ser alimentação e colesterol. A gente vai ver quais tipos de alimentos que contêm colesterol, porque um colesterol é considerado bom e outro colesterol é considerado ruim. Dentro disso, quais alimentos que seriam benéficos para quem tem problema com colesterol, quais que teriam que ser evitados. Enfim, o vídeo vai estar bem interessante e eu espero que vocês gostem. E como sempre, se vocês gostarem, compartilha lá, tá bom? Qual é o papel do colesterol? Será que ele só serve para impedir a gente de comer o que a gente gosta? Apesar das pessoas terem muito problema com a questão do colesterol elevado, ele é necessário sim num certo nível. O colesterol ele é base para a produção de diversos hormônios. Sem o colesterol, esses hormônios não seriam produzidos. Então, ele é uma peça-chave primária para isso. O colesterol ele também participa nas nossas células, tá? As nossas células têm um formato circular. O colesterol faz parte da membrana que protege as substâncias que não precisam ou que não podem entrar na célula. O colesterol também é necessário para transporte de algumas substâncias dentro dessa célula. Ele também é necessário para a formação dos ácidos biliares da nossa bile, que são substâncias, como o nome diz, ácidas que ajudam a digerir certos tipos de alimentos, principalmente gorduras nesse caso. Ele também é um precursor da vitamina D. Então, a partir disso, a gente consegue ver que o colesterol é responsável por regular uma ampla variedade de funções fisiológicas do nosso corpo. Quais são os tipos de colesterol que a gente possui então? A gente tem o VLDL, ele é uma lipoproteína de baixa densidade. O que isso significa, tá? A VLDL, pelo fato dela ser uma lipoproteína de densidade baixa, de peso baixo, vamos dizer assim, ela é elevada muito facilmente na nossa corrente sanguínea. A nossa corrente sanguínea exerce uma certa força conforme o sangue vai circulando pelas veias e pelo corpo, e pelo fato da VLDL ter uma densidade muito baixa, ela acaba sendo levada com muita facilidade. Porque normalmente quando alguém tem triglicerídeos elevado, a pessoa também tem colesterol elevado. Os pneuzinhos ali de gordura que a gente tem, os acúmulos de gordura corporal, essa gordura é armazenada nessa forma de triglicerídeos. Para essa gordura sair desse local de armazenamento e ir para a nossa corrente sanguínea, que é o que ocorre, ele precisa ser degradado. Quando essa degradação ocorre, um dos produtos que resultam dela é a VLDL, a lipoproteína de baixa densidade. Essa VLDL que veio lá do triglicerídeo que foi degradado, ela carrega algumas moléculas que a gente chama de ácidos graxos, que é o formato da gordura circulante no nosso sangue. Então a gordura armazenada, ela é armazenada em forma de triglicerídeos, e quando ela está circulando no nosso corpo pelo sangue, ela circula na forma de ácido graxo, que é uma forma mais básica. Na corrente sanguínea, após a VLDL liberar esses ácidos graxos, que são gorduras circulantes, que vieram lá do triglicerídeo, ela se torna então uma IDL, que é uma lipoproteína de densidade média, tá? A VLDL se torna uma IDL. A partir disso, as IDLs são levadas até o fígado, são direcionadas ao nosso fígado, e no fígado, então, elas são degradadas, elas são desconstruídas. Após essa desconstrução, a IDL origina, então, uma LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade, que é o famoso colesterol ruim, A gente conhece como colesterol ruim. Essa LDL, conhecida como colesterol ruim, possui algumas outras substâncias junto à sua molécula, junto à lipoproteína. Porém, a grande maioria dela é colesterol puro, por isso ela é considerado um colesterol ruim, pelo fato dela ter uma boa parte da sua molécula composta somente de colesterol e sem ter uma proteína junto, ou várias nesse caso. Qual que seria a função dessa LDL? A LDL é responsável por transportar a gordura do fígado para os demais tecidos do corpo.
A partir daí sobra o HDL. O HDL tem como função fazer o transporte reverso ao LDL de colesterol. O LDL leva do fígado para os tecidos e para os órgãos. O HDL leva dos órgãos para o fígado metabolizar e eliminar esse colesterol. O HDL que é conhecido como colesterol bom, né? Por que colesterol bom? Por conta disso que eu comentei. Ele é responsável então por reduzir a quantidade de colesterol ruim no nosso corpo. A partir disso, então, somando todos os tipos de colesterol que a gente tem, né? O IDL, o VLDL, o HDL e o LDL, a gente tem o colesterol total. Qual seria então a relação do tamanho dessas lipoproteínas com os problemas que elas causam? VLDL, IDL e LDL são levadas pelo sangue para todo o nosso corpo. Como elas são lipoproteínas de tamanho muito baixo, elas têm um tamanho muito reduzido mesmo, elas acabam adentrando as camadas ou a camada mais superficial dos nossos vasos sanguíneos, tá? As nossas veias, a parede das nossas veias é formada por diferentes camadas e a camada mais superficial é adentrada por essas lipoproteínas de peso muito baixo. E a partir daí começa a formar uma placa de gordura. Com o tempo essa placa pode se desprender e ir até uma veia ou um local de uma artéria que é de um calibre menor, né? Aqui é desse tamanho, conforme vai reduzindo e vai seguindo, ela vai diminuindo e ela pode acabar tapando todo o fluxo sanguíneo, ocasionando assim então um infarto ou um AVC, enfim, pode levar a diversos problemas dependendo do local aonde essa camada de gordura vai se deslocar. Esse problema é popularmente conhecido como aterosclerose. Então esse é o principal ponto de se ter cuidado com o colesterol elevado. Que tipos de alimentos que ajudam a reduzir o colesterol ruim? Como foi comentado lá no início do vídeo, carnes, leites e derivados de leites no geral possuem colesterol. O colesterol é descrito no rótulo dos alimentos como gordura saturada. Gordura saturada aumenta o colesterol ruim, que é o LDL. Portanto, é muito importante uma pessoa que tem colesterol elevado avaliar o rótulo dos alimentos que ela compra, principalmente de leites e derivados. Se tiver gordura saturada, dá preferência por uma versão desnatada. Por exemplo, a diferença do leite integral para o desnatado, qual é? Muitas pessoas acham que o leite desnatado contém mais água do que leite, né? Pelo fato de ele ter aquela aparência mais líquida, ele não é tão denso como o leite integral. Isso não se dá pelo fato de ter água no leite, mas sim pelo fato de que essa gordura saturada é retirada. A gordura desse leite desnatado é retirada. E é a gordura que dá essa viscosidade, essa aparência mais densa para o leite. Então, uma pessoa que tem um colesterol mais elevado, um colesterol ruim, né, o colesterol LDL elevado, se beneficia consumindo um leite desnatado e não um integral. Certos tipos de alimentos não possuem uma versão desnatada que é livre desse colesterol ruim, né, da gordura saturada. Como que a gente pode proceder então em relação a isso? Às vezes, observando outras marcas desse mesmo tipo de alimento, observando a tabela nutricional, a gente vai ver que tem bastante diferença de uma marca do mesmo alimento para outra na quantidade de gordura saturada que eles contêm. Então, nesse caso, convém a gente levar a marca que tem menos gordura saturada, que não vai ser tão prejudicial. Mas é importante nessa hora você lembrar também de conferir a quantidade no rótulo dos produtos. Às vezes um produto, dependendo do produto, pode estar descrito no rótulo como aquela quantidade de gordura em 100 gramas e outro produto, aquela quantidade de gordura em 40 gramas. Então, esse daqui de 40 tem menos, mas é menos porque é uma quantidade menor do produto também. É importante a gente entender que no rótulo vai ter algumas descrições, né? Todos os produtos têm um rótulo, nesse rótulo tem uma tabela nutricional. Nessa tabela nutricional vai ter carboidratos, proteínas e gorduras. Abaixo de gorduras
vão ter gordura total, gordura saturada, gordura insaturada e caso contenha algum outro tipo de gordura, vai estar descrito também. O principal tipo de gordura que ela tem que evitar não é a gordura total. O problema não é a quantidade total de gordura que o alimento possui, porque como a gente comentou antes, existem diversos tipos de lipoproteínas e nem todas elas são ruins. O HDL, que é conhecido como colesterol bom, ele faz o transporte reverso de colesterol, lembrem-se disso, tá? Levando dos tecidos para o fígado eliminar. Então, o colesterol HDL é bom, ele ajuda a reduzir o colesterol ruim. Alimentos que possuem gordura monoinsaturada ou insaturada costumam ser fonte de HDL, então eles podem ser utilizados para ajudar a reduzir o colesterol. Por isso que é importante quem tem colesterol elevado entender que tem que se observar no rótulo, na tabela nutricional dos alimentos, a quantidade de gordura saturada e evitar o consumo de alimentos que contenham gordura saturada. Ocasionalmente, a gente sabe que a gente é acostumado, principalmente aqui no sul, a consumir bastante gordura. Então, ocasionalmente, ali tudo bem a gente consumir. Porém, é importante evitar que esse consumo seja muito alto e que seja diário. Porém, existe um outro tipo de gordura que também precisa ser evitado, que a gente não comentou, que é a gordura trans, tá? Do mesmo modo que a gordura saturada, todos os alimentos que contêm gordura trans vai estar descrito no rótulo. Então, de preferência, que se evite o consumo desses alimentos, ou que se consuma eles ocasionalmente lá, no final de semana, num evento, enfim. Que tipos de alimentos que possuem gordura trans? Sorvetes, principalmente, tá? Alimentos que são, qualquer alimento que seja super industrializado, ultraprocessado, costuma conter gordura trans, salgadinhos, enfim. É importante você também observar esse tipo de gordura no rótulo, se tem a presença desse tipo de gordura ou não. Existem alguns alimentos específicos que contêm uma quantidade significativa de gordura boa. Esses alimentos seriam então linhaças, peixes, amendoim, azeite, qualquer alimento que derive de um desses que eu comentei, né? Ali do amendoim tem pasta de amendoim. Outra coisa que ajuda a reduzir o nível de colesterol ruim é o consumo de fibras, de alimentos integrais. Frutas possuem fibras, é importante você consumir a fruta inteira nesse caso, tá? Não somente o suco dela. Se for comer ali uma laranja, coma a laranja inteira, não só o suco. Só o suco não vai te ajudar nesse caso. Alimentos integrais, ali um arroz integral, uma massa integral, um pão integral. Dependendo da bolacha, é uma bolacha, um biscoito integral. Todos os alimentos que contêm fibra, eles vão ajudar a reduzir o nível de colesterol. Por quê? A fibra compete com o colesterol na absorção no nosso intestino. Então, a gente consumir alimentos com fibra ajuda a reduzir a quantidade de colesterol absorvida e também a reduzir a quantidade de colesterol presente na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue. Portanto, o consumo de fibras também auxilia nesse ponto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem deixar nos comentários ou podem me chamar que eu respondo para vocês, tá? É importante que vocês tenham tudo isso esclarecido, porque a intenção desses vídeos é ajudar vocês, certo?